Ex-namorado arrogante ignorou minha amiga e agora exige um quarto em nossa casa. Isso não é sobre meu ex, mas sim sobre o ex da minha melhor amiga. Nós somos amigas há anos e agora moramos juntas. E agora moramos com os meus pais, que a adoram como se fosse filha deles. Eu pedi permissão a ela para postar isso. Minha amiga, 30 anos, veio para os Estados Unidos da América Latina aos 19 anos como estudante. Ela também começou a namorar o ex, 29 anos, depois de muitos anos de convívio durante férias e online. Eu conheci ambos desde o ensino médio e eles pareciam bem juntos. Ela tentou convencê-lo a morar juntos alguns anos antes do término. Ele morava com os pais, que queriam que ele saísse. Neste ponto, ela já havia terminado a faculdade e tinha um emprego nos Estados Unidos que lhe concedeu um visto. Ele havia abandonado a faculdade e trabalhava meio período. Pelo que eu entendi, ele não queria sair da casa dos pais porque tinha comida grátis e não precisava pagar aluguel. Então, em vez disso, ela me perguntou se eu queria morar com ela para podermos pagar por um lugar maior. Eu disse sim, nos mudamos juntas, adotamos um gato e um cachorro, e praticamente nos tornamos como Grace e Frank. No início da pandemia, as coisas ficaram ruins para eles. Isso é o que me contaram e o que vi. Eles não conversavam, não saíam juntos, nada. Naquela época, eu também estava passando por uma separação, então não estava muito bem, já que tinha meus próprios problemas, mas minha amiga chorou muito. Ela nem recebeu um feliz aniversário. Depois de um ano sem contato, ela assumiu que o relacionamento havia acabado. Ela mudou todas as redes sociais para solteira, o que ele poderia ver, o retirou dos contatos de emergência no trabalho e nos médicos, e seguiu em frente com a vida dela. Este ano, a saúde do meu padrasto piorou e minha mãe precisa de ajuda para cuidar dele. Ela trabalha em período integral como terapeuta. Eu trabalho em casa e meu trabalho é muito flexível. Então, sugeri que todos nós morássemos juntos, e eu cuidaria do meu pai. Eventualmente, cuidarei também da minha mãe. Minha mãe adorou a ideia e perguntou à minha melhor amiga se ela queria se mudar conosco para ficarmos todos juntos e também porque, neste ponto, não consigo me ver morando em outra casa que não seja com ela. Chegamos a um acordo de sermos mulheres solteiras. Na verdade, brincamos que uma de nós deveria adotar e nos tornamos uma dinâmica de mãe e tia. E agora a piada está mais séria, já que estou considerando isso e ela é incrivelmente favorável. Não, não estamos namorando. Ela é heterossexual, eu sou bi. Somos apenas muito próximas depois de todas as coisas pelas quais passamos juntas. Encontramos uma casa perfeita. 4 quartos, 2 meio-banheiros. Espaço suficiente, um quintal, tudo o que precisamos. E conseguimos depois de muitas dificuldades e acordos. Como não tenho planos imediatos de adoção, tenho muita papelada e anos de planejamento pela frente, transformamos o quarto extra em nosso escritório de sala de jogos. Ambas trabalhamos no mesmo lugar, totalmente por acaso, eles estavam contratando e ambas precisávamos de vistos. E como orgulhosas proprietárias pela primeira vez, postamos fotos. O ex dela, que neste ponto está desaparecido há 3 anos, mandou uma mensagem dizendo que estava muito animado para se mudar para a nova casa. Ela disse a ele que está é a casa dela comigo e com os meus pais. Ele disse que, como eram um casal, ela deveria me chutar, assim como os meus pais, para que ele pudesse se mudar. Quero ressaltar que meus pais compraram a casa. Nós, eu e minha amiga, vamos pagar nossas partes ao longo dos anos. E se ela decidir se mudar, eu vou terminar de pagar e comprar a parte dela. Tudo isso está documentado e assinado. Então, obviamente, ela disse a ele que ele não se mudaria conosco e que ele a ignorou, então não havia relacionamento. Ele desencadeou uma série de acusações de que nunca terminou com ela, que ela o estava abandonando, que nunca se importou com ele, etc. Fiquei irritado, peguei o telefone dela e disse a ele que poderia viver em uma caverna de urso, tanto faz para mim, mas que deixasse minha amiga e a nossa casa em paz. Ele ficou furioso e começou a nos xingar, fazendo referências à comunidade LGBTQ+, que provavelmente fariam com que este post fosse sinalizado, então, vou deixar para sua imaginação.
Minha amiga começou a chorar e eu estava totalmente farto dele. Nunca achei que ele fosse abusivo, mas minha amiga me confessou que isso não era novidade. Ele sempre teve problemas com nós duas morando juntas e frequentemente a acusava de traí-lo comigo. Encerramos a ligação, e eu disse a ela que precisava bloqueá-lo pela própria sanidade dela. Ela merece muito mais do que esse infantil. Ela me fez sair do meu ex-abusivo quando estava no ensino médio. Ela me levou ao hospital quando ele me agrediu e ligou para os meus pais. Minha amiga é família, e estarei morto antes de deixar algum bastardo com problemas de compromisso fazê-la sofrer. Desde então, ele iniciou uma grande campanha em nosso grupo de amigos dizendo que minha amiga o abandonou e o deixou sem teto, já que aparentemente ele cancelou o aluguel depois que viu que compramos uma casa. Ele também alega que somos satanistas lésbicas que provavelmente maltratam nossos animais de estimação e vivem às custas dos meus pais. A maioria dos meus amigos conhece a história e sabe que minha amiga e eu nos mudamos juntas inicialmente por necessidade, depois simplesmente não conseguíamos mais nos ver morando separadas. Então é isso, o ex da minha amiga é um louco, e se ele chegar perto dela novamente, pessoalmente farei questão de providenciar uma vasectomia gratuita para ele. Atualização. Ei pessoal, uma atualização rápida, mas algumas pessoas perguntaram se nossos amigos sabiam onde o ex estava escondido por 3 anos e eu realmente estava curioso. Como eu estava fora de combate no trabalho hoje, tive tempo para verificar com meus amigos e descobrir mais. Aparentemente, minha melhor amiga perguntou a eles, mas eles não sabiam. Pelo que me contam, ele meio que voltou para a vida de todos no último ano mais ou menos, mas ele fazia parte do grupo porque eram amigos da minha melhor amiga, não realmente dele. Eu pessoalmente não conheço muitos dos próprios amigos dele, para ser justo. Consegui localizar a irmã do ex graças às redes sociais e a contatei para obter informações. Ela é muito simpática e sempre tratou minha melhor amiga bem. Eu contei a ela o que o irmão dela fez e a resposta dela foi muito interessante. Aparentemente, o ex estava namorando outras garotas até que os pais dele decidiram se mudar para fora dos Estados Unidos. Agora ele está morando no sofá de um amigo. A última vez que ela ouviu falar dele foi alguns dias atrás, quando saíram para tomar café. Ele estava dizendo que havia comprado uma casa novinha e que iria se mudar esta semana. Segundo ela, minha melhor amiga implorou para que ele a aceitasse de volta e a deixasse morar na casa dele. Eu a corrigi e disse que não, minha melhor amiga está morando comigo e meus pais, em nossa nova casa. A reação dela foi um claro, ele mentiu e apenas me agradeceu por informá-la de que ele estava inventando histórias. Além disso, quero relatar que estamos seguras, ele não sabe onde moramos, e a maioria das pessoas também não, porque ainda não estamos prontas para abrir a caixa de Pandora e receber amigos em casa. Também precisamos de tempo para decidir quem queremos que saiba da situação. Não iremos à polícia a menos que algo sério aconteça, pois tecnicamente isso não é um crime, mas vamos manter gravações e imprimir conversas por precaução. Se ele tentar algo, temos todos os nossos documentos em ordem, e, caso necessário, planejo entrar em contato com o Departamento de Recursos Humanos da nossa empresa para que eles saibam da situação. A empresa para a qual trabalhamos pode nos fornecer aconselhamento jurídico gratuito se as coisas ficarem difíceis. Atualização. Como meu primeiro post disse, o ex da minha amiga ignorou e depois decidiu tentar se mudar para a casa dela, e por extensão para mim, depois de anos sem contato. Minha amiga disse a ele para onde ele poderia ir. Por um tempo, foi relativamente calmo. Ela cortou o contato e bloqueou ele, como muitos sugeriram, e entre nós duas, minha melhor amiga e eu, fizemos uma limpeza em nosso grupo de amigos de pessoas que sabíamos estavam passando informações para o ex dela. Nos estabelecemos na nova casa juntas, e ela até se dá melhor com meus pais às vezes do que eu. Acho que agora ela é a queridinha. Infelizmente, eventualmente, tivemos que adultecer e comprar comida tão necessária. Fomos juntas ao Walmart na cidade, por azar, cruzamos com o ex dela. Eu queria que tudo fosse apenas olhares constrangedores e cada um seguindo seu caminho. Mas não, no início, ele tentou falar com ela. Minha amiga disse que não queria falar com ele e não o queria perto dela. Eu, em sua maioria, lembrei a ele que queria arrancar a espinha dorsal dele e bater até a morte com ela.
Infelizmente, isso não o impediu de nos seguir como o papel higiênico mais irritante preso ao sapato. Fizemos nossas compras e fomos para o carro com ele ainda nos seguindo. Eu disse à minha amiga para entrar no carro, dar a partida e trancar enquanto eu carregava as compras. O ex dela então decidiu apelar para mim para falar com minha amiga sobre aceitá-lo de volta. Não sei que poder me segurou para não cometer um crime, mas tenho certeza de que merecia um doutorado em autocontrole. Eu disse a ele, sem rodeios, onde ele poderia colocar sua reconciliação e que se continuasse nos seguindo, eu garantiria que suas pernas não estariam mais na equação. Entrei no carro e minha amiga começou a dirigir de volta quando percebemos um carro nos seguindo. E sabíamos que estava nos seguindo porque a direção que estávamos indo não era usual. Para descartar a possibilidade de ser um vizinho, realmente fizemos uma volta completa quase de volta à loja, paramos para pegar algo para comer, comemos no estacionamento e depois voltamos para casa. E o mesmo carro ainda estava atrás de nós. Agora, por mais que eu fale de violência, tenho que admitir que estava aterrorizado. Minha amiga também estava. Nenhuma de nós tem permissão para portar armas, o melhor que carregamos é um spray de pimenta. E sabemos que o ex dela tem armas. Então, não estávamos confortáveis naquele momento. Em vez disso, seguimos além do nosso bairro. E seguindo o conselho usual da TV, fomos até uma delegacia de polícia. Uma vez lá dentro, escrevemos uma declaração e levei uma bronca sobre o confronto no estacionamento do Walmart. A razão pela qual sabemos que é o ex dela é porque, quando chegamos em casa, ela recebeu uma ligação dele de um novo número dizendo: "Eu sei onde você mora agora." Imediatamente, chamamos a polícia. Então, é isso que aconteceu. Os policiais acabaram de sair há alguns minutos, e meu irmão vai ficar por algumas semanas até conseguirmos a ordem de restrição e algumas fechaduras mais robustas. Também quero esclarecer algumas coisas. Muitas pessoas perguntaram por que originalmente minha amiga levou um ano inteiro sendo ignorada para aceitar que o relacionamento havia acabado. Eu entendo, por favor, entendam que quando minha amiga veio para os Estados Unidos, ela não tinha ninguém. Ela cortou o contato com a família tóxica dela. Literalmente, ela só tinha o ex. Eu me mudei para os Estados Unidos um ano depois, e também vim sozinho a princípio. Mas meus pais conseguiram se tornar cidadãos e eu os tinha. Quando o relacionamento dela terminou, ela perdeu não apenas o namorado, mas também a família dele, que basicamente era tão próxima quanto a própria família dela. Não é fácil, e pessoalmente, não consigo imaginar o quão solitária ela se sentiu. Eu poderia passar o Natal com meus pais. Ela não tinha ninguém naquele primeiro ano. Então, por favor, não a julguem por isso, porque ela não merece. Não é fácil ser imigrante quando não se tem para onde voltar. Atualização 2. Minha melhor amiga nunca se casou com um ex, mas por uma questão de simplicidade, vou me referir aos pais do ex dela como ex-sogra e ex-sogro. Minha amiga e eu moramos juntas com meus pais em uma casa recém-comprada. Ela é praticamente uma filha para meus pais, e somos parceiras de vida platônicas até este ponto. O ex dela a ignorou por 3 anos e a tem perseguido desde que descobriu que compramos uma casa, tentando fazê-la voltar com ele e morar em nossa casa. Tentamos entrar em contato com a polícia, mas como nada sério aconteceu, chegamos a um impasse e só podemos esperar. Os ex-sogros dela não moram mais nos Estados Unidos, mas vieram para o Dia de Ação de Graças. Embora minha amiga não esteja mais namorando o filho deles, ela se ofereceu para buscá-los no aeroporto e levá-los para o hotel. O motivo que me deram foi que eles fariam isso por ela quando ela estava na faculdade. Eu não gostei, já que o ex dela é um problema, mas ela queria aproveitar a oportunidade para pedir aos pais dele que intervenham e talvez o tirem do pé dela. Eu ainda não gostei, mas imaginei que eles provavelmente estavam bem, com base na descrição dela. E eu estava completamente errado. Minha melhor amiga chegou às lágrimas e com uma bochecha arranhada. Imediatamente perguntei o que aconteceu, e agora estou furiosa. A próxima parte vem da descrição da minha melhor amiga para mim. Ela me disse que pegar os pais do ex foi bem e que eles falaram sobre os velhos tempos. Eles pediram à minha amiga se poderiam parar em um restaurante próximo que sempre gostaram, e minha amiga, sendo ela mesma, decidiu tratá-los com um almoço.
O caos se instalou no restaurante, no entanto. Aparentemente, a ex-sogra dela exigiu saber por que minha amiga não voltou com o ex, que a persegue e é abusivo. Segundo a ex-sogra, minha amiga é responsável pelo menino dela, pois foi a primeira namorada dele e eles estavam casados aos olhos de Deus. Para começar, eles nunca se casaram legalmente. E minha amiga é ateia. Então, sim. Minha amiga tentou desarmar a situação, explicando que seguiu em frente com a vida depois de 3 anos sem saber onde ele estava. Ela tentou pedir à ex-sogra que convencesse o filho a deixá-la em paz e que minha amiga simplesmente não o quer mais em sua vida. O ex-sogro parecia concordar com ela e pediu desculpas por todo o sofrimento que ela passou. A ex-sogra, no entanto, tomou conta da conversa e começou a gritar que, graças à minha melhor amiga, o filho dela não tinha vida. Que aparentemente minha amiga era responsável por seu primogênito não ter uma esposa ou filhos. O mínimo que ela poderia fazer era assumir a responsabilidade e se tornar a esposa submissa que ele merecia. O ex-sogro tentou afastar a esposa, muito provavelmente porque estavam causando uma cena muito pública. Minha amiga simplesmente disse que nunca consideraria se casar com o ex dela. Ela então sugeriu que seria melhor pegar a comida para a viagem e que eles fossem para o hotel. Ela pagou toda a comida, apesar de o ex-sogro oferecer para cobrir a refeição dele e da esposa, e os levou até o hotel. No hotel é onde as coisas foram de 1 a 100. A ex-sogra passou toda a viagem aumentando as exigências. Desde aceitá-lo de volta ao hotel, casar com ele ou até ter um filho e dar a casa ao seu filho como homem na relação. O ex-sogro aparentemente continuava dizendo a ela para parar, mas não havia como fazê-la ficar quieta. Finalmente, minha melhor amiga teve o suficiente, parou o carro e disse à ex-sogra que nunca aceitaria um homem fracassado como o menino dela como marido, muito menos dar à luz à sua prole. Que ela estava feliz por nenhuma outra mulher ter permanecido a longo prazo com ele, já que ele realmente não seria uma boa adição ao pool genético. Tenho que admitir, estou orgulhoso dela por essa última parte. A ex-sogra ficou louca e pulou em cima da minha amiga. Seu marido, felizmente, a segurou, mas ela ainda conseguiu atingir minha amiga na bochecha. Ela começou a gritar que era a razão pela qual a família dela se separou. A chamou de prostituta, com uma palavra diferente, e disse que desejava que nossa casa queimasse com todos nós dentro. O ex-sogro apenas disse à minha amiga para largar as malas na calçada e dirigir embora enquanto segurava sua esposa demoníaca. E minha amiga fez exatamente isso. A próxima coisa que ela fez foi voltar para nós. Ela não estava tanto machucada pelos insultos ou até mesmo pelo ataque, mas mais pela ideia de que uma mulher que ela já viu como uma segunda mãe a trataria assim. Eu disse a ela para relaxar um pouco, então ela está assistindo a alguns filmes com os cachorros enquanto escrevo isso e faço algum trabalho. Amanhã ambas vamos faltar ao trabalho e ter um dia de garotas com minha mãe. Entrei em contato com a irmã do ex e contei a ela o que aconteceu. Ela já sabia pelo pai e me perguntou se minha amiga estava prestando queixa. Ela deveria, mas não está. Tentei convencê-la, mas é um assunto delicado para ela, então, por seu bem-estar emocional, não vou pressionar. A irmã disse que aprecia que não estamos registrando queixa e que garantirá que a família não nos incomode de nenhuma maneira. Aparentemente, ela já conseguiu fazer o irmão se mudar para fora da cidade. Não tenho certeza de como ou para onde, mas estou feliz que ele tenha ido embora. Então, espero que tenhamos terminado. Vamos evitar sair com muita frequência até termos certeza de que a ex-sogra monstro se foi da cidade. Não é uma cidade pequena de forma alguma, mas eu não duvidaria desses loucos tentando perseguir minha melhor amiga. Atualização: após o jantar de ação de graças, minha mãe se sentou com minha melhor amiga para ter uma conversa séria. Ela disse a ela que não queria diagnosticá-la, mas estava vendo sinais claros de que ela precisava de ajuda, e a terapia poderia ser uma opção. Elas tiveram uma discussão sobre isso e minha amiga concordou em buscar ajuda profissional. Como ela mora com minha mãe, não é uma opção, mas minha mãe vai ajudá-la a encontrar alguém. Acabamos de voltar de fazer um boletim de ocorrência na polícia. Minha amiga não vai apresentar queixas, mas criamos um histórico documentado para garantir que pelo menos fique registrado.
Ela se desculpou por não ter feito isso imediatamente por ter ido se encontrar com os ex-sogros. Eu disse a ela que entendo que ela está passando por muitas coisas. Vamos ver como as coisas vão, mas ela é como uma irmã para mim, e me recuso a deixá-la passar por isso sozinha. Quantas pessoas que dizem que tenho sentimentos por ela, por favor, parem. Sério, parem. Ela é minha família e eu não a vejo de forma romântica ou sexual. É irritante que as pessoas presumam que, só porque sou bissexual e tenho uma amizade forte, significa que tenho sentimentos românticos. E para a pessoa que fez um comentário sobre os ex-sogros dela serem intitulados ou muçulmanos, isso é inapropriado e extremamente racista. É a mesma mentalidade com a qual minha amiga e eu constantemente lidamos por sermos hispânicas. Eu realmente não gosto de pessoas assim.